Boa noite. Bem, vamos aqui para uma aula de terceiro ano, tá? Para o Colégio São Miguel e Escola Estadual Professor Suzanilo. Então nós vamos falar de tempo e clima. Tempo e clima. Então o tempo ele é o estado momentâneo do clima, né? Das condições atmosféricas. Que tempo que está agora? Agora está nublado. Que tempo que está à tarde? À tarde vai estar de sol. Vai estar chuvoso, enfim. Aquela condição momentânea de alguns momentos, de algumas horas, etc. A partir da dinâmica do clima ele vai mudando. O tempo vai mudando, né? Porque é o estado momentâneo. Então, condições atmosféricas ou meteorológicas em um dado momento, em um determinado lugar. O tempo pode estar frio, pode estar quente, pode estar chuvoso, seco, como eu já disse. Pode estar com essas variáveis que vocês estão vendo na tela. Sol, frio, seco, extremamente seco, ou com muita umidade, muita chuva. Agora, o clima é algo duradouro. Ele não muda de um momento para o outro, ele pode até mudar, mas demora algum bom tempo, alguns milhões de anos. Isso não quer dizer que é imutável, né, como diz aí, mas leva mais tempo para que haja variações consideráveis. A mudança de temperatura não é mudança do clima, tá? E o clima ele é algo um pouco menos instável do que o tempo. Então, o clima aqui em Itanhandu, tropical de altitude, assim como em Passa Quatro, tropical de altitude por conta das nossas serras. As terras altas da Mantiqueira estão aí. Então, varia. O clima no Brasil quase como um todo é predominantemente tropical. Tem verões extremamente quentes e úmidos e invernos secos e amenos, né? Bem menos quentes, um pouquinho mais frio. Alguns afirmam até bastante frio. E lembrando sempre que ainda tem um probleminha, né? As nossas meias estações praticamente não aparecem. Outono e primavera, eles desaparecem, não aparecem tanto como as outras estações e a gente nem conta com eles. É uma sucessão habitual dos tipos de tempo, ou seja, equivale a um padrão geral de condições atmosféricas. O clima ele tem suas variações de acordo com as estações do ano, então sempre lembrar isso. Aqui está uma daquelas moças que vem em jornal e que vão apontando como está a condição do tempo naquela variação. Então, elementos do clima. No que o clima... o que faz o clima ser diferente de um lugar para o outro, ter uma dinâmica diferente, etc. Então, temperatura atmosférica, estado térmico do ar atmosférico, frio, calor da atmosfera. As temperaturas atmosféricas, elas variam, a temperatura atmosférica varia conforme alguns fatores. Então, quais fatores são esses? O primeiro é a latitude, que é a diferença em graus em relação à linha do Equador. Então, preste atenção que esse conceito é importante. Latitude é a diferença em graus em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser o lugar. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Não importa se para o norte ou para o sul, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. A altitude, que é esse segundo fator aqui. A altitude é a altura de um relevo. Falando em trocas miúdas. Lembrando que relevo não tem altura, é altitude mesmo. Mas, por exemplo, na serra, a gente sabe, a Serra da Mantiqueira aqui próxima a nós, ela é mais fria do que, por exemplo, quem está na praia, porque a praia está lá 0 metros, 5 metros de altitude, enquanto a altitude de uma serra está lá 2.000, 2.300 metros de altitude, é mais frio, o clima é mais tempo e o clima mais ameno, Passa aquele friozinho aí, cai alguns graus. Então, latitude não tem nada que ver com altitude. Latitude é a diferença em graus em relação à linha do Equador e altitude é a diferença de um relevo baixo, uma planície, por exemplo, para um relevo alto,
uma serra, né? No Brasil, para ter montanha tem que ter acima de 3.000 metros. Essa é uma discussão ainda no meio acadêmico, mas a questão aqui é que a gente tem planaltos de altitude. Relevo também modifica. Esse relevo tem tudo a ver com a altitude, então dependendo do relevo que você está, é mais frio ou mais quente, continuando o mesmo aspecto de altitude. E é isso. Aqui a incidência dos raios solares sobre a Terra, ela é diferente, como vocês podem ver. Sol arredondado, Terra também. Se você está procurando algo plano aqui, não vai encontrar. Então, Sol arredondado, Terra também. E a incidência de luz solar. Por que o polo é mais frio? Porque a luz solar demora um pouquinho mais para chegar nele, tá vendo? Como dizem aqui os mineirinhos, demora um tiquinho mais para chegar até o Polo Norte. Também no Polo Sul. Aqui está a linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é uma região, tá vendo? É porque o Sol chega diretamente aqui. À medida que vai afastando, o Sol demora um pouquinho mais. E essa demora, essa luminosidade diferente faz com que essa parte aqui seja mais fria do que essa parte aqui. Perceberam? Então você tem faixas diferentes, zonas climáticas diferentes na Terra. A primeira zona climática, que é essa aqui, é a intertropical, que é o Trópico de Câncer, Capricórnio, linha do Equador. Entre esses dois trópicos, a área mais quente do planeta. Aqui, o mundo temperado, como o próprio nome diz, faz calor, faz frio, em épocas distintas do ano. No clima tropical faz calor o tempo todo, de vez em quando faz frio. E aqui no polo, bem mais frio do que as demais regiões. A luz solar não atinge de forma idêntica toda a superfície da Terra, provocando variações relativas às reflexões ou absorção dessa energia, como está no texto. A altitude pode influenciar a temperatura local, né? Já foi falado. Conforme a altitude aumenta, fazendo com que as partículas mantenham uma maior distância entre si. Então, existe a pressão do ar e as partículas mais afastadas. Elas vão segurar menos calor na altitude, por isso a gente respira com dificuldade. Por isso, quando você sobe a serra, o seu ouvido dá uma explodidinha. Você tem que tapar o nariz e soprar para ver se escapa aquilo ali. Então, é por isso o ar é diferente, o ar é mais denso embaixo, menos denso em cima. E é esse ar aquecido é que faz a sensação de calor. Como aqui, mais frio, na África, Monte Kilimanjaro, e aqui a savana, e uma girafa viajando na maionese aqui. Tá de olho para ver se não vê um leãozinho ali, né? Se vier, dá uma fugidinha de leve. Então, Monte Kilimanjaro, inverno, verão. Relevo. O relevo pode facilitar ou impedir a circulação de massa de ar, como ocorre, por exemplo, no Nordeste brasileiro. Você tem ali no Nordeste brasileiro a Serra de Borborema, Planalto de Borborema, perdão. O Planalto de Borborema que impede a passagem de ar. Então, fazendo com que o sertão seja mais seco do que a zona da mata que está do outro lado desse Planalto do Borborema. Então, aqui e aqui. Isso aqui não é o Borborema. Não é o Planalto de Borborema, tá? Mas só para a gente ter ideia de como que funciona. A latitude e a diferença em latitudes podem ter diferentes climas, tudo isso por causa da diferença de incidência solar. Já foi explicado isso. Os climas são polar, temperado, tropical, como já foi explicado lá atrás. Polar aqui em cima, bem mais frio. Se você imaginar o Sol, vai influenciar diretamente a Terra. Áreas polares, temperadas e tropicais, tá bom? Entre os trópicos, tropicais, intertropical, que é onde o Brasil está mais de 90% com esse território intertropical. Como explica as estações do ano? Então, existe uma inclinação da Terra.
E o movimento de translação faz com que a Terra gire em torno do Sol. Né? Então, você tem as datas aqui, ó, 21 de dezembro. Inverno no norte, verão no sul. Mundo arredondado. Mundo arredondado. Vai dizer que o mundo é plano, porque senão você tem outro conceito. E aí, lascou-se tudo. Esse fenômeno chama-se solstício, de inverno no norte, verão no sul, quando é 21 de dezembro. 21 de junho, verão no norte, inverno no sul, chamado solstício. Solstícios. E lembrar sempre, né, coitado do Papai Noel trópico. Passa um calor danado com aquela roupa, aquela luva, bota, né? Pelo amor de Deus, criança subindo no colo. E, enquanto lá, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Alemanha, o Papai Noel está aconchegado, porque lá faz frio. E aqui nosso Papai Noel tropical sofre. Abraço aí pro Paulinho do Papai Noel aqui dentro. Primavera, outono, chamado equinócio, porque a luz incide quase que da mesma forma nos equinócios. Dias e noites têm a mesma duração, como está explicado aqui no texto. Não vou ficar pegando ele. Equinócio de primavera, 22 de setembro. Solstício de verão. Equinócio de outono. Solstício de inverno para nós aqui no sul. Bem, existe uma corrente convectiva, né, diferente de absorção de energia solar, nas regiões de movimentos, ar igual a ventos. E quando a atmosfera é aquecida, sua parte mais baixa pode ocorrer a convecção. O movimento vertical do ar ocorre pois as camadas frias são mais densas, com a pressão assim descem, forçando o ar quente a subir. O ar sobe porque está quente, ficou leve, chega lá, esfria de novo e ele desce novamente. Esse é o movimento. Pressão atmosférica é a força exercida pelo ar sobre a superfície da Terra. Se você chuta uma bola na praia, ela vai muito mais lentamente do que numa montanha. Né? Não preciso provar isso, basta ver a Libertadores da América. Né? Então lá na Bolívia, a bola corre diferente do que no Rio de Janeiro. Isso não quer dizer nada, ou tudo ao mesmo tempo. Movimento do ar. Ocorre um desequilíbrio de temperatura na Terra. O ar está sempre em movimento. Então os ventos sopram das áreas mais frias, chamado pressão e densidade, anticiclonais, para as áreas mais quentes, denso e pressão ciclonais. Então, anticiclonais frias para as áreas quentes. Ciclonais. Anticiclonais para as áreas mais quentes, para ciclonais, tá bom? Então, esse é o movimento. E ciclones e furacões. Existem os ciclones extratropicais, os furacões. Atentem para isso. Circulação geral da atmosfera. Os ventos ali são aqueles que sopram de leste para oeste no Brasil, né, fazendo uma pressão danada aqui, a zona de alta pressão para o Equador, baixa pressão. Então, esse é o destino dos ventos. Dê uma olhada, uma estudadinha nisso, por favor. Então, tá aí a célula de Hadley, né? Como que funciona? Tá vendo? Esse é o desenho dos ventos. Ó. Frio para a área mais quente. Quente para o meio. Frio para mais quente. Frio para mais quente. E essa é a dinâmica, então, do vento. Massas de ar, ventos com características comuns, que saem da Zapa e vão para a Zipiba. Oh, que nome bacana! Hein? E tem as brisas, a explicação do movimento de massa de ar também explica o movimento das brisas marinhas e terrestres. Então, ar quente, circula, se esfria e desce. Ar quente, circula, se esfria e desce. E assim por diante. Termina a aula de hoje. Muito obrigado a todos. E vamos sair desse vírus logo. Não aguento mais ficar em casa.